Nesse vídeo, vou analisar a partida entre João Fonseca contra Novak Djokovic. Uma partida que mudou de identidade ao longo dos sets. No começo parecia Djokovic impondo geometria da quadra. No terceiro set parecia Fonseca impondo o desgaste lateral. E isso conecta diretamente com vários personagens de Baby Steps. Djokovic, Maru mais Ayumu Moma, que é o número 2 do Japão, que joga no torneio japonês, contra o Ikki e dá um pau no Maru. Um arquiteto da quadra, o Djokovic, foi um arquiteto da quadra que também soube virar uma muralha da quadra. Isso é uma mistura forte de Maru e Moma. O número 2 do Japão. Lá do Maru. Profundidade absurda, bolas perto da linha lateral, bolas perto da linha de base, mudança de direção e construção de espaço. Isso é literalmente o arquétipo de geometria da quadra. Djokovic não estava tentando ganhar apenas pela força. Ele estava constantemente perguntando onde eu quero que o Fonseca esteja. Exemplo clássico. Cruzado abrindo guarda, Fonseca corre, paralela finaliza. Isso é puro Maru. Primeiro cria espaço, depois usa o espaço. Lado do número 2 do Japão no anime. Rallies muito longo. 17 bolas, 20, 22 bolas, 25 bolas. Nesses momentos, o Djokovic mudou completamente. Ele parou de buscar linha, parou de buscar o winners e começou a absorver, observar e esperar. Isso é exatamente o MoMA. O pensamento parece ser: vou sobreviver até você me entregar uma oportunidade. Não é defesa passiva, é contra-ataque inteligente. João Fonseca, Takuma, Ikki, Kanda e Maru. O lado Takuma, saque, first strike, agressividade e acelerar pontos. Padrão do Fonseca, que é do Takuma. Saque, bola seguinte, ponto. Ou saque, pressão e o winner. Isso é muito Takuma. E tem também toda a questão da agressividade dele, que ele disparava o winners muito rápido. Ele abria a quadra e disparava um winner muito rápido. Ele quer ter a iniciativa, não quer ficar reagindo. O lado Ikki, os pulos. Djokovic não sabia a direção, não sabia a velocidade, não sabia a profundidade. Isso não é só potência, é manipulação temporal. Deu para perceber. Pulo e ataque muito rápido, e outras rápido, mas com controle. Outras pesado e lento, outras mais alto e mais lento. Isso lembra bastante a definição de tempo do Ikki. Não porque o Fonseca seja igual ao Ikki, mas porque ele estava criando incerteza temporal. Djokovic sabia que vinha um ataque, mas não sabia quando exatamente a bola se tornaria perigosa, quando a bola iria chegar. Essa é a parte importante. O Ikki controla o relógio. E em vários momentos o Fonseca estava fazendo exatamente isso. O lado do Kanda. Outro detalhe, bolas altas, muito altas, pesada, subindo no rosto, subindo no corpo do Djokovic, empurrando o Djokovic para trás. Isso lembra bastante o Kanda, não pela resistência, mas pela ideia, empurrar o adversário usando a altura e o peso da bola. Com momentos de Djokovic chegando perto da arquibancada, isso é pressão física. O ajuste que mudou a partida. Aqui está o ponto principal. No começo, o Djokovic controlava o espaço, controlava a geometria da quadra. O Fonseca usava muito o meio da quadra
de bolas pesadas centrais que sobem muito. Resultado: Djokovic chegava equilibrado sempre, mas no terceiro set aconteceu uma mudança. Fonseca começou a usar mais as laterais da quadra, a lateral esquerda e a lateral direita, variar mais direção, evitar repetir padrões. A consequência, Djokovic começou a chegar sempre desequilibrado, e isso é muito interessante, porque lembra uma batalha entre Maru e Kanda. Djokovic, vou controlar a geometria da quadra. Fonseca, vou destruir a sua posição física. E quando Djokovic começa a chegar atrasado, a geometria dele caiu. Porque a rede favoreceu Djokovic? Porque a rede reduz espaço. E quando o espaço diminui, a leitura do Djokovic fica ainda mais forte. Perto da rede, voleios, bolas no pé, cruzados, paralela, lobes, tudo isso atravessando o João. Isso lembra muito o estilo de rede do Maru. Lembra muito o estilo de rede do Maru profissional. Depois que ele aprende o beach tênis, e depois que ele evolui o seu jogo de rede. Mas também lembra um pouco do Takuma, pela agressividade na rede. Só que o Djokovic tem uma diferença. É décadas de experiência, então é um pouco mais evoluído que esses jogadores. Na rede, o Djokovic parecia saber onde o Fonseca estava, para onde o Fonseca iria correr, qual espaço estava aberto, antes mesmo da bola chegar. Arquétipo da partida: Djokovic 70% Maru e 30% Ayumu Momma, que é o número 2 do Japão no anime. Porque teve geometria, contra-ataque e leitura de padrões, que foram as armas principais. João Fonseca: agressividade, velocidade, manipulação de time, bolas pesadas e altas foram os elementos mais fortes. E o mais interessante, não foi um winner, foi quando deu para perceber. No começo, o Djokovic estava em todos os lugares da quadra e depois o Djokovic começou a chegar sempre desequilibrado. Isso normalmente significa uma coisa: o Fonseca deixou de jogar potência e começou a jogar controlando espaço da quadra, mas ao mesmo tempo sem perder potência, assim como o Kanda faz no anime. Quando isso aconteceu, a partida saiu de Djokovic controlando a quadra para Djokovic tentando sobreviver à movimentação lateral. E é justamente esse tipo de ajuste que separa um jogador agressivo de um jogador capaz de vencer partidas grandes contra lendas. Agora a parte do Maru e do João Fonseca. Você consegue perceber muito do Takuma, do Ikki e do Kanda, que são características visíveis, que é agressividade, potência, aceleração, peso da bola e manipulação de time. Mas uma camada de Maru também apareceu durante a partida. Não o Maru de construção lenta, mas o Maru do controle de direção e profundidade, onde apareceu o Maru no Fonseca, principalmente em 3 momentos. O Ines em cima da linha lateral, bolas em cima da linha lateral, close calls, bolas tirando Djokovic da quadra e finalizações usando espaço aberto. Isso não é apenas potência, isso é geometria da quadra. O João Fonseca estava pensando onde está o espaço livre e em seguida estava conseguindo finalizar no espaço livre da quadra. Jump shots também lembravam Maru, porque jump shots do Maru também servem para controle de geometria da quadra, que nem todos os pulos, nem toda vez que o João Fonseca pulava era para destruir a bola.
Alguns eram para ajustar contato, ganhar ângulo, ganhar precisão e mudar direção. Isso é exatamente o que você costuma associar ao Maru. E ele também fazia um pouquinho do Maru, porque os jump shots, os pulos dele, tinham muito controle, ficavam em cima da linha lateral, mas ainda tinham velocidade. Isso é uma marca clássica do Maru, que ele mistura controle de direção cirúrgica junto com uma velocidade nos jump shots para finalizar a bola. Uma precisão cirúrgica em cada jump shot, mas uma velocidade muito alta, isso é do Maru. O João Fonseca estava fazendo os dois: pulo para explodir, pulo para controlar e pulo com potência e precisão. E o Djokovic não sabia se viria potência máxima ou precisão máxima. Controle cirúrgico na parte de finalizar bolas. O Fonseca não tentava a linha o tempo inteiro, isso é importante. O Djokovic estava sempre atacando a linha, quase constantemente. O Fonseca tinha uma construção mais segura, uma profundidade média pesada, altura e pressão na bola, e depois linha lateral, o inner, bola curta morrendo perto da rede, e explorando muito bem com o inner na linha lateral. Isso lembra muito o Maru profissional, que o Maru profissional guarda a precisão máxima para o momento certo. Agora, a porcentagem de cada jogador no jogo do Fonseca. 35% é o Takuma, 25% é o Ikki, 20% é o Kanda e 20% é o Maru. O Takuma era o motor, era a agressividade do João Fonseca. O Takuma era toda a agressividade do João Fonseca. Era o que empurrava o estilo do João Fonseca para frente. O Ikki era o time, o relógio, a velocidade, a mudança de velocidade, que bagunçava o time do adversário. O Kanda era empurrar fisicamente o adversário. O Maru era a precisão e a mira, que encontrava espaços certos. Encontrava sempre espaço distante e o espaço correto. O João Fonseca parece menos um agressor puro. Ele parece um agressor que alterna entre potência do Takuma, tempo do Ikki, peso do Kanda e geometria do Maru. E essa mistura é justamente o que deixou o Djokovic desconfortável no terceiro set, porque ele não estava enfrentando apenas força, ele estava enfrentando força, altura, velocidade e precisão, mudando constantemente ao longo dos ralis. E isso torna a leitura muito mais difícil do que enfrentar um atacante previsível.